bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estou tentando deixar essa tela grande aqui, ela não me obedece, mas vamos lá. Vamos ver o que eu consigo aqui para essa tela. Natália, se quiser ir começando, Posso eu seguindo? sim, dá para ler pelo menos ali. Eu vou tentar deixar, Então, de qualquer forma, eu tenho impresso aqui, mas eu vou lendo com eles, para eles também conseguirem ver. O para eles conseguirem ver. E pessoal aí, está muito pequeno para vocês ali. Dá para vocês lerem, porque tá difícil aqui eu conseguir colocar, não sei por que não tá indo. Tá aqui eu pequeno, né? consigo ler tranquilo. É. Dá para ler, só tá Ah, pequeno, Beth, mas dá para ler. tá, eu vou tentando aqui. Eu não sei o que que aconteceu. Ontem também foi a mesma coisa, eu demorei pra caramba para conseguir fazer. Olha Acho que. só, mas aí a questão não sai, porque a gente tem um recurso aqui que dá para botar mas ela não fica inteira. No próprio Zoom, você dá um zoom de 85. Se der um zoom de 85, mas aí vai ficar É, mas vai inteiro. ficar pequeno, exato. Mas tá bom, vamos lá. Qualquer coisa, eles têm A gente também o vai material, né? Vamos tentar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos seguir com as nossas questões de hoje. Espero que estejam animados. As questões de hoje são ótimas. E vamos lá. Gestante, 30 anos, né? Vamos seguir aquele nosso padrão de marcar as palavrinhas-chave, a gente discute um pouco o enunciado antes da gente ir para as questões. A maioria, tá, das questões de hoje, gente, a gente resolvendo, né? Porque como a gente resolvendo daquele jeito que eu ensinei para vocês, coloca as palavras-chave, sublinha e faz um resumo do texto, a gente já consegue chegar no diagnóstico e já consegue, por eliminação, acertar a questão, tá? Eu não sei se vocês conseguiram fazer isso na prova, mas hoje eu vou mostrar para vocês que isso é absolutamente possível nessas questões, tá bom? Vamos lá. Gestante, 30 anos, aquilo que eu sempre falo, a gente marca a idade. Gestadores para um, marca a paridade. 30 semanas e 4 dias, marca aí o 34. Com pré-natal irregular. Há 24 horas, apresenta cefaleia occipital intensa, escotomas cintilantes e dor em hipocôndrio direito. Vamos marcar cefaleia occipital intensa, escotomas cintilantes e dor em hipocôndrio direito. Pressão arterial na admissão de 168 por 112, repetida após 15 minutos de 164 por 110. Vamos marcar esse 168 por 112 e vamos marcar o 164 por 110. Frequência cardíaca de 102, a gente marca, né? Mas só para mostrar que ela tá dentro de uma. Não tá taquicárdica demais, né? 102 a gente ainda considera normal. Saturação periférica de 97, tá boa, edema discreto, com reflexos exaltados sem pontos. Altura uterina de 29, a gente marca aí o 29. Batimentos cardiofetais de 150, a gente marca de 150 batimentos, sem contração. Então, gente, de que a gente está falando? Né? Vamos começar o nosso resuminho. A gente está falando de uma gestante, que é a segunda gestação, que ela tem 30 semanas e 4 dias, que ela não faz pré-natal direito, que ela tem uma pressão alta, né? Que a pressão dela está bem alta, acima de 160 por 110. E ela, a princípio, está com os outros sinais estáveis, né? E, além disso, ela tem um feto prematuro que está num peso normal e está batendo bem, tá? O peso é lá embaixo. Mas é um feto que tem uma altura uterina compatível, né, com a idade gestacional e que está batendo bem. Ou seja, a gente está diante de um caso de doença hipertensiva gestacional, tá? Provavelmente com sinal de gravidade. Por quê? Ela tem escotoma, ela tem cefaleia e ela tem dor em hipocôndrio direito. A gente está diante de, provavelmente, uma síndrome hipertensiva da gestação, com certeza, né? Não é nem provavelmente, com certeza, com sinais de gravidade, que ela já tem aí sinais de iminência de eclâmpsia, né? Que ela já tem escotoma, ela tem cefaleia occipital, ela tem dor em hipocôndrio direito, ela tem sinais ali de gravidade, né? Aí vamos continuar aí o nosso texto. É... 150, tá.
Exames. Plaquetas de 85 mil. Vamos marcar esse 85 mil. AST de 150, ALT de 112, DHL ou LDH, como vocês preferirem. Eu, como sou velha, aprendi LDH, eu prefiro falar LDH. 700, bilirrubina total de 1,3, creatinina de 1,2, ácido úrico de 7,6. Exame de urina com proteína de 3 cruzes. Então, a gente vai marcar plaqueta, AST, ALT, LDH ou DLH, bilirrubina, a creatinina dela está um pouco aumentada e o ácido úrico está ainda dentro do padrão. A proteína de 3 cruzes. Gente, a gente já fechou, né, uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, ok? Além disso, o que mais a gente tem critério aí para a gente dizer que tem mais de gravidade ainda? A gente está diante de quê? De que vocês acham que a gente está diante nessa paciente que está hipertensa, que está com plaqueta baixa, né? Que ela está com as enzimas aumentadas, né? HELP. Muito bem, Ana Luísa. Aline, desculpa, eu li Ana rápido. Aline, a gente está diante, né, de uma síndrome HELP. Síndrome HELP é grave, gente, é grave. Coloquem isso na cabeça de vocês, tá bom? Síndrome HELP é grave. Um sinal de gravidade e é algo que a gente não pode ficar postergando esse parto muito lá para frente, porque senão a paciente vai afundar, 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 até ter desfechos cada vez mais graves, tá bom? Fiquem com isso na cabeça. E aí a gente vai falar. Ultrassonografia mostra feto único com crescimento estimado de 1,350 per centímetro 50, ok? Tá? Líquido amniótico normal, Doppler do umbilical normal, colo uterino fechado, sem sinais de trabalho de parto. Tá? O que ele quer dizer? Que a mãe tá mal, né? Porque a mãe tá mal, com essa questão toda, mas o feto tá bem. É isso que eu tenho. É um feto prematuro, né? A gente está diante de uma gestante com uma gestação prematura, que o feto tá bem, mas que a mãe tá descendo ladeira. É isso que a gente tem. E aí o diagnóstico a gente já fez. A gente tem uma pré-eclâmpsia grave com síndrome HELP. Por quê? Ela tem hemólise, né? A hemólise a gente vê pelo quê? Poderiam ter colocado aí pra gente também a hemoglobina, né? Mas a hemólise a gente vê através do LDH. A gente sabe que a gente tem hemólise através do LDH. A gente tem AST elevadas, a gente tem bilirrubina aumentada e a gente tem plaqueta baixa, 85 mil, tá? 85 mil já é uma plaqueta bem baixa. Ok, pessoal? Então, fechamos o diagnóstico. E aí, o que questão ela me pede? Diante do quadro descrito, assinale a opção que contém, respectivamente, o diagnóstico e a conduta médica apropriada. Lembra que eu falei que essa questão, por eliminação, a gente ia conseguir chegar na resposta certa? Olha lá, vamos de baixo para cima. Hepatopatia viral na gestação. Ela tem uma hepatopatia viral na gestação, gente? Não. Então, vamos excluir. Já não é. Ameaça de eclâmpsia sem alterações laboratoriais. Gente, que essa mulher mais tem é alteração laboratorial. Exclui essa questão. Hipertensão gestacional sem proteinúria. Ela tem só uma hipertensão gestacional, gente? Não. E ela tem proteinúria, porque ela tem 3 cruzes no exame de urina. E aí só me resta qual? Só com diagnóstico eu já eliminei todas as questões. Vocês estão vendo como marcar os pontos-chave e tentar resumir a questão ajuda muito a gente? Porque a gente já chegou no diagnóstico antes mesmo de ir para as alternativas. Então, a gente está diante de uma pré-eclâmpsia grave com síndrome HELP, né? O que a gente precisa fazer com essa mulher? Ela tem, né, uma pré-eclâmpsia grave e ela ainda tem um risco. Por mais que ela tenha HELP, isso não elimina o risco dela fazer eclâmpsia, tá, gente? Então, a gente tem que fazer sulfato de magnésio, tá? Controlar essa pressão arterial com antipertensivo venoso, tá? Administrar beta-pentazona, porque eu estou diante de um feto quê? Prematuro, 30 semanas e 4 dias, tá?
para fazer a maturação pulmonar e indicar a interrupção após estabilização. Estabilização da pressão materna, do quadro materno. A mãe estabilizou, gente, no quadro de HELP, né? Que ela tá com essa plaqueta baixa. Geralmente, o que que a gente faz? A gente não fica esperando muito, não, tá? Se der, se ela tiver uma plaqueta, se a gente repete, né? Esses exames eles são repetidos a cada, dependendo da conduta do serviço, cada 12 horas, dependendo do quadro da paciente também. Se os exames estiverem piorando, você não vai esperar quando pode fazer efeito, não. Entendeu? A gente vai fazer o corticoide sim, porque o certo é fazer o corticoide, mas se a paciente continuar piorando no laboratório, pressão não controlando, é interrupção imediata da gestação. Nesse caso, ele está dizendo de indicar interrupção após estabilização, tá certo? Porque também você não pode colocar uma paciente ultra hipertensa em sala, porque na hora que ela for fazer a RAC, isso vai dar problema, ok? Então, assim, preferindo a cesariana diante do colo desfavorável e plaquetopenia. Então, gente, o que que acontece? A síndrome HELP, geralmente é a obstétrica. O que que quer dizer isso? É a via que o obstetra acha melhor indicar, é a via mais indicada no caso dessa paciente. Então, geralmente, a gente faz cesariana só quando a gente tem, né, uma evidência de hematoma hepático, tá? Aí é cesariana, não tem nem o que pensar, tá? E por alguma indicação obstétrica, seja um sofrimento fetal, seja um colo desfavorável e tal. Então, a gente pode indicar por esses casos, tá? Mas na síndrome HELP, o parto vaginal, ele é preferível. Por quê? A gente sabe que sangra-se menos num parto vaginal do que sangra-se mais numa cesariana. Principalmente uma cesariana numa paciente com 85 mil plaquetas. Já fiz muita cesárea de paciente HELP, gente. E sangra é muito chato. Muito chato. Porque sangra, 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 sangra. O útero sangra muito na hora de você fazer a esterografia, entendeu? Então, é uma coisa assim que você tem que ter muito cuidado na hora de abrir, você não pode, você tem que tentar ser o menos, como é que eu vou dizer, porque a gente quando abre não, né, os planos, mas isso não é nem tanto para vocês, é só uma coisa que eu estou acrescentando na hora da cesárea, às vezes, muitas vezes tem um misgado, que a gente abre com os dedos, né, para poder ser rápido e tudo mais. Nesse caso, não. A gente tem que abrir bem devagarzinho, a não ser que tenha um sofrimento fetal, tentando fazer o máximo de hemostasia possível, porque é uma paciente que tem um risco de sangrar bastante. Nesse caso, por que que a gente não indicaria o parto vaginal, já que ela tem 85 mil plaquetas, já que ela poderia sangrar menos? Por quê? Esse colo é muito imaturo. Ela tem 30 semanas. Até essa indução se pegar, como a gente fala, né? Isso aí vai demorar muito. E a gente sabe que a gente não pode, que a gente só vai conseguir resolver o problema dessa paciente a hora que o parto for feito, a hora que a gente tirar a placenta. A gente sabe que as doenças hipertensivas são ligadas à placentação. Então, até a gente pensar em induzir essa paciente com 30 semanas, com um colo muito imaturo, a chance disso evoluir bem para o parto vaginal é muito pequena. Então, por isso que nesse caso a gente prefere a cesariana, tá bom? Não é pela plaquetopenia, é mais pela questão do colo desfavorável, tá bom? Entenderam, pessoal? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Não? Todo mundo foi bem, conseguiu, tudo certo, tranquilo? Podemos passar para a próxima? Podemos, pessoal? Acho que essa questão estava bem tranquila. Vocês viram que, ó, diagnóstico eliminei essa malandragem que eu quero de vocês na prova, gente. Vamos ser espertos. Vamos mostrar para a prova que nós somos melhores que eles, tá? Vamos para a próxima, então. Pode colocar a próxima aí, Beth. Já tá. Ai, desculpa. Não, não, tá não. Tá.
É a do... Oh, olha aí, tô falando que eu tô Ó, doida. gente, a Beth. Sério, tá complicado. Não, Acho que sério. O Paulo Beth estava mais esperto que ela, hein? Olha aí, ó, ele não. Ah, agora foi. Oh, meu Agora foi. Deus. Peraí, deixa eu pegar. Ó, Tá aí gente, agora? Agora foi. agora foi. Não, peraí, Beth, o que que tu tá fazendo? A dois. Não, tá, é porque você aumentou, diminuiu, aumentou. É, mas é porque não tava cabendo a alternativa D lá embaixo, por causa disso. Relaxa. Então, pessoal, essa questão, a gente, por acaso, foi uma questão parecida que nós tivemos, não sei se vocês lembram, que a gente já até discutiu isso, que vocês acertaram, que foi uma questão do INEP que a gente fez. Vocês lembram que a gente falou exatamente sobre isso? E por acaso eu acho que foi uma semana antes desse simulado. Então, eu acho que assim, é só a gente tirar as dúvidas, né? Mas já era uma questão conhecida, para vocês verem como os temas eles são recorrentes e a forma que a gente coloca é um pouquinho diferente, mas se a gente souber resolver bem a questão, a gente vai bem e a gente consegue interpretar. E essa aí é outra também, tá? Que a gente já consegue eliminar sabendo o diagnóstico, tá bom? Vamos lá. O diagnóstico e o tratamento, vou dizer assim. Mas dá para eliminar de boa, gente. Mulher, 29 anos, gesta 2 para 0 a 1, 7 semanas e 3 dias por data da última menstruação. Confiável. Apresenta dor pélvica direita há 24 horas associada a sangramento vaginal escuro em pequena quantidade. Então, a gente vai marcar 29 anos, né? Que a gente sempre fala a idade. Vamos marcar gesta 2 para 0 a 1, 7 semanas e 3 dias, né? Pela DUM. Dor pélvica à direita, a 24 horas. Sangramento vaginal escuro em pequena quantidade. Até então, a gente está diante de um sangramento de primeiro trimestre. Vamos ver o que, que mais essa questão vai dar para gente. Ela tem uma dor linfocílica, né? Uma dor pélvica ali à direita, mas até que se prove o contrário, é um sangramento de primeiro trimestre. Tá bom? Vamos lá. Tem antecedentes de tem antecedentes de doença inflamatória pélvica tratada aos 22 anos. Né? O que, que essa questão diz para a gente? A gente sabe que DIP é um fator de risco para o que, gente? Infertilidade. Infertilidade, e também a gente sabe que DIP também é um fator de risco para gestação ectópica. Por quê? Quando a gente tem DIP, a gente pode mudar ali, né, ali a mucosa ali daquela região, aquilo ali pode ficar um pouco prejudicado e a gente pode fazer com que aquela trompa que antes era pérvia, bonita, não fique tão pérvia como era antes após a DIP, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Tá? Deseja gestação futura. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que tiver esse negócio de gestação futura, a gente tem que marcar e marcar bem marcado? Tá? Aceita segmento ambulatorial. Aí, vamos lá. Deseja gestação futura, tá? Marca isso. Exame físico. Pressão 108 por 68, frequência cardíaca 92, afebril, tá? Vamos marcar 108 por 68, 92 BPM, afebril. O que que ele quer dizer? Que ela tá estável hemodinamicamente. A pressão, apesar dessa pressão estar aí 10 por 6, mas ela tá estável. Não tem taquicardia, né? Tá febril. Aí a gente tem o exame. Dor linfocílica direita, mobilidade cervical dolorosa leve, sem sinais de irritação peritoneal. Gente, circula, marca, faz estrelinha nesse sem sinais de irritação peritoneal, tá? Isso é importante. Hemoglobina de 11,9, leucócitos de 9.800, função hepática e renal normais. Marca hemoglobina, leucócito e que as funções hepáticas e renais estão normais. Grupo sanguíneo, O, RH negativo. Circula, negativo. Circula negativo. Se vocês olharem aqui, minha prova está toda escrita e está toda que eu resolvo as questões antes
de olhar, gabarito, essas coisas, eu faço como se eu estivesse fazendo a prova, tá, gente? Porque aí eu acho que fica mais fácil de dar dicas para vocês. Se eu olhar a questão antes, não fica tão bom. Hormônio gonadotrofina choriônica. Só para vocês verem que bonitinho, olha lá, ó, como é que tá circuladinho aí, ó, o beta-HCG e as minhas anotações. Ó, tá circuladinho isso. Aí, vamos lá. Gonadotrofina choriônica, 2.850. Marca esse 2.850. Ultrassom transvaginal, cavidade uterina vazia, com endométrio de 7 milímetros. Ou seja, ela está gestante, mas não é uma gestação tópica, porque com beta-HCG de 2.850 eu já tenho que ter alguma estrutura intrauterina. Se não tem uma estrutura intrauterina, ou essa paciente teve um aborto, né? Ou a gente está falando de uma ectópica. Vamos continuar. Massa anexial direita de 2,8 em anel com vascularização periférica, sem saco vitelíneo ou embrião. Marca aí, gente, massa anexial à direita em anel com vascularização periférica, sem saco vitelíneo ou embrião. Pequeno líquido livre em fundo de saco, sem sinais de ruptura. Marca bem grande esse aí, sem sinais de ruptura. Olha só como ele começa a te dar diquinhas e tentar te incluir numa pegadinha. O serviço dispõe metotrexate intramuscular, laparoscopia disponível e segmento seriado com hormônio gonadotrofina coriônica. Diante do quadro descrito, assinale a opção que contém, respectivamente, o diagnóstico mais provável e a conduta inicial recomendada. Gente, a gente está diante de uma mulher que está com uma gestação ectópica à direita, né? Que é importante a gente sempre falar a lateralidade. Ela está com uma gestação ectópica à direita, que está íntegra, que ela não tem sinal de irritação peritoneal, né? Que ela está estável hemodinamicamente e ela tem critério para fazer o tratamento clínico. É isso que a gente precisa saber. Quais são os critérios? Que a gente já tinha estudado isso lá e a gente já tinha comentado. Quem lembra? Estável hemodinamicamente, não ter, não ter líquido na cavidade livre, não ter aumento aumento exagerado do beta-HCG, não ter sinais de líquido na cavidade, que já falei, né? E a massa axial menor que 3 centímetros. De 3 a 4, 3,5. E beta menor que 5.000. Muito bem, gente. Vocês estão, ó, afiadíssimos. Adorei. Adorei. É exatamente isso aí, tá? Então, agora, vamos para a nossa questão, tá? Massa menor, que eu boto geralmente, que é o que esses dados que eu tiro, são todos do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é aquele protocolo de gestação de alto risco, né? Ele é geralmente a fonte que eu mais uso aqui para vocês, porque ele é mais recente, ele é bem completo, e lá ele fala que a massa tem que ser menor que 3,5. Mas, né, ginecologia e obstetrícia, geralmente a gente usa de 3 a 4, tá? Mas o Ministério da Saúde, o manual, fala 3,5. E beta-HCG menor que 5.000. Aí, gente, vamos lá. De baixo para cima. Gestação de localização desconhecida. Gente, não, não é. Vamos excluir. Gestação ectópica tubária não rota. Tá certo. Laparoscopia imediata com salpingectomia, pois o valor do hormônio gonadotrofina coriônica acima de 2.500 contraindica o metotrexate e o líquido livre indica alto risco de ruptura iminente. Gente, o beta-HCG está certo? Então, eliminou. Ameaça de aborto? Também não, não é. Qual que resta pra gente? Letra A. Gestação ectópica tubária não rota, metotrexate intramuscular em dose única, com monitorização seriada do hormônio, tá? Aí, uma coisa importantíssima, que está até lá no Ministério da Saúde, dizendo que várias fontes indicam que a gente faça imunoglobulina anti-D,
tá? Então tem que fazer, gente, está lá no manual. E segmento ambulatorial rigoroso. Só para a gente discutir um pouco mais, que na outra questão que a gente usou, que era do INEP, ela não abordava a parte do acompanhamento, segmento. Então, só para a gente deixar um pouco mais rico, vou falar um pouquinho para vocês do segmento. Geralmente, como é que a gente faz, né? A gente faz a dose do metrexate, isso é por peso, né? Pelo peso da paciente, faz uma dose intramuscular. Aí, no D4, né? No quarto dia, a gente dosa um beta-HCG, tá? Geralmente, tá? O que a gente faz? Vou falar com Guta, não é no Ministério da Saúde. Ai, gente, o que houve, Beth? Eu saí? Você tá aqui para mim. Caraca, desculpa, gente, eu fiz alguma coisa errada aqui. Peraí. Por que não tá aparecendo a tela pra mim? Gente do céu. Pessoal, desculpa. Dois Você segundos. clicou alguma coisa ali? Sumiu. Ai, papai. Eu tô igual a Beth, falei mal dela, viu? Bem feito. Tô Isso é praga da Beth. falando Santa Forte aqui. Isso é praga da Beth, gente. Sumiu tudo, Beth. Tudo. Socorro, Deus. Calma, calma. Já já aparece aí. Não, eu tô vendo aqui. Deixa eu tentar fazer um negócio. Ai, gente, como é que funciona o negócio? Gente, eu tô pior que a Beth. Beth, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar e sair. Tá bom, Me aceita de ok. novo, Você vai tá? entrar direto, não vai precisar, mas eu tô aqui. Pode ir, vai lá. Ai, Beth, não consigo nem sair. Ué, Socorro, Deus. travou Ah, não alguma sei, vamos coisa? fazer assim. E eu tenho as questões aqui, você só vai me falando as questões, para não atrasar o pessoal. Não sei o que eu fiz. Daqui a pouco deve. Não, calma, calma. Vamos pro. Achei. Olha Peraí. aí, gente. Olha essa Natália. Nunca aconteceu isso, gente. Às vezes ele dá uma bugada. Essa é a tecnologia. Achou? Tá tudo bem aí? Não, achei, mas tá pequeno. Ai, gente, socorro. Jesus amado. Vambora, Beth, vamos seguir. Vamos seguir, eu vou falando, você vai falando as questões, que eu tô lendo com eles as questões, e aí a gente vai seguindo a mesma questão, só você me falar qual é, Tá entendeu? bom. Acabou a dois? Não. Não, então, aí eu queria só acrescentar mais umas coisinhas com eles. O que eu queria dizer para eles? É que o acompanhamento, né? Então, como é que a gente faz o acompanhamento? A gente primeiro dosa um beta-HCG no quarto dia, tá? Depois a gente dosa no sétimo dia. Para o tratamento ter sido efetivo, a gente tem que ter uma queda de 15% do beta-HCG do quarto dia para o sétimo dia. Se a gente teve essa queda, a gente semanalmente a gente vai dosando, tá? Esse beta-HCG até ele chegar a níveis não gravídicos. Se a gente não teve essa queda de 15%, né? A gente repete mais uma dose intramuscular. E aí faz o mesmo protocolo novamente. D4, né? D7, diminuiu 15%, ok, vou até o beta-HCG semanalmente, até o beta-HCG chegar a níveis não gravídicos, tá? Não deu certo, aí a gente parte para lá para descobrir, tá bom? Entendido, pessoal? Ok? Podemos ir para a próxima? É só para vocês ficarem só com mais um plus aí do caso, porque lembra que semana passada, eu nem sei se tu tem simulado, tá, gente? Semana retrasa, no último simulado eu dei mó spoiler aí para vocês e acabou caindo. Então, acho importante, já que a questão está aqui, a gente já abordou, já é a segunda vez que a gente aborda, para não ficar sempre o mesmo tema, a mesma coisa, a gente dá um playzinho aí na questão, tá bom? Podemos ir para a próxima, vocês têm alguma dúvida?
Já estão craques, né? Vamos lá, Beth, me fala aí qual é a próxima. A Que é próxima é a 3, começa com gestante de 27 anos. gestadores para 24 semanas. Isso aí, 6 Bora. dias. Então, vamos embora, gente. Gestante, 27 anos, né? Nem preciso dizer que tem que marcar a idade. Gesta 2 para com 24 semanas e 6 dias, marca 24 semanas e 6 dias. Realiza pré-natal regular, unidade básica de saúde. Refere ter recebido DTPA na gestação anterior a 3 anos. E vacina contra a influenza há 18 meses, não tendo participado da campanha atual. DTPA na gestação anterior a 3 anos, tá? A gente vai marcar. Influenza 18 meses. Não fez influenza agora. Sem comorbidades, sem uso de imunossupressores, sorologias, HBsAg não reagente, anti-HBC total não é reagente, isso quer dizer pra gente que ela não tem hepatite B. Anti-HBs 3, gente, ela não tem vacina de hepatite. Ela não usou converter, né? Ela não fez vacina de hepatite, provavelmente. Tá bom? E aí a gente vai marcar esse 3 aí. HIV não é reagente, VDRL não é reagente, IgG de rubéola reagente, IgG de varicela reagente. Não viajará para áreas de febre amarela durante a gestação. Exame obstétrico sem intercorrências, tá? Considerando a história clínica descrita, assinale a opção que apresenta nessa consulta as vacinas indicadas e o respectivo esquema recomendado. Vamos lá, gente. Letra A. Aplicar apenas DTPA nesta gestação, dispensando a influenza pela vacinação prévia e adiando a hepatite para o puerpério, pois o anti-HBs baixo não altera a conduta durante a gestação. Gente, está completamente errado. Concordam comigo que está errada essa questão? Porque a DTPA ela tem que ser aplicada em o quê? Toda gestação entre 20 a 36 semanas. A influenza, a gente sabe que tem que ser feita, né, em todas as campanhas durante a gestação. Faltou aqui o Covid, que também poderia ter entrado, né? Poderia ter entrado Covid? Poderia. Se tivesse na campanha de Covid, na vacinação de Covid, faríamos Covid também para essa paciente, tá? Então, assim, sabemos que essa está errada. Por quê? A gente sabe que a gente tem que fazer sempre a DTPA. E por que que a gente faz a DTPA? Quero saber de vocês. A partir de 20 semanas, né? Mas o intervalo ideal seria de 27 a 36 semanas. Por que que a gente tem que fazer? Dar imunidade para o feto. Para quê, senhor Caio? O que é importante aí? De que a gente está falando da DTPA aí que é importante? Porque ela é acelular, né? Tá, mas ela é para quê? Proteger contra qualquer luxo. Exatamente. A gente faz a DTPA principalmente por causa da coqueluche. Por quê? A coqueluche no neonato, no bebezinho, né, ali no lactante, ela é uma infecção extremamente grave, gente. Então, por isso que a gente faz a DTPA, principalmente depois de 20 semanas. E que o intervalo ideal é entre 27 e 36, entendeu? Porque aí esses anticorpos eles vão ficar por mais tempo, né, no organismo materno e vão passar por mais tempo aí para esse bebê. Tá bom? Entenderam? Por isso que é importante aí a DTPA, tá? Por causa da coqueluche. Inclusive nós, tá? Que trabalhamos em obstetrícia, nós temos que ser vacinados para a DTPA, tá? Porque a gente tem risco de passar tanto para gestante quanto para o bebê. Então, nós todos, né? Eu trabalho em maternidades que exigem, inclusive eu tive que refazer a dose há uns 6 meses atrás, porque a minha já estava vencida, e eles vigiam mesmo se a gente faz ou não a DTPA, justamente por causa disso, tá? Então, assim, importante. Às vezes eu falo essas doideiras aí do dia a dia que ajuda a ficar na cabeça.
entendeu? Justamente por causa da coqueluche. Então, todos os obstetras, todos ali da linha de cuidado da maternidade são obrigados a serem vacinados de DTPA. Ok, pessoal? Vamos lá para a nossa próxima alternativa. Vamos para a letra C. As vacinas MMR, vocês sabem o que é MMR, gente? Só porque pode ter ficado alguma dúvida aí? MMR é a tríplice viral, tá bom? É a tríplice, tá? Eles botaram essa sigla, mas é a tríplice. Só para vocês saberem. A tríplice a gente não faz em gestante porque é vírus atenuado, tá? A gente só pode fazer em gestante vacinas que são de vírus, né, que não sejam atenuados, que não sejam vivos, vírus morto ou é, partículas virais, tá bom? Em gestante não se faz vacina de vírus atenuado, pelo amor de Deus. Então, tríplice viral, risca aí do nosso caderninho, tá? Aí, as vacinas, né? Indicar MMR e varicela. Gente, acabou. A gente já sabe que MMR não indica, muito menos varicela. Até porque a gente já tem lá dizendo que ela tem um IgG para varicela reagente. Para que a gente vai fazer mais vacina de varicela para essa criatura? Então, já arrisca B. Desculpa, C. Vamos para D. Administrar DT como reforço, prescrever apenas uma dose de hepatite B, dispensar a influenza por ausência de comorbidades, indicar DTPA apenas no terceiro trimestre, se não houver parto até esse período. Gente, tá tudo errado, né? A gente não dispensa influenza, a gente não vai administrar só a DT como reforço, até porque ela teve uma gravidez anterior, e se ela fez a DTPA, provavelmente ela tem o esquema completo, né? Então, já sabemos que está errado, mesmo que a gente não soubesse o status da DTPA dela, gente. Só aí, pela questão de dizer que a gente não precisa, né, fazer a influenza, já está errado, tá? Já está errado. Porque a gente já sabe que a influenza tem que fazer. Saibam calendário vacinal da gestante, porque isso é tema forte que sempre cai, ok? E aí, vamos para a nossa última, né? A B. Aplicar DTPA nessa gestação. Ok, tá certo? Associar a vacina de influenza à campanha atual. Iniciar a hepatite B com esquema de 3 doses nos meses 0, 1 e 6, permitindo a coadministração das vacinas na mesma consulta. É esse. Ficou alguma dúvida, gente? Alguma dúvida em relação a essa questão das vacinas? Lembre-se sempre, vacina de vírus atenuado, vírus vivo não se faz em gestante, tá? Saibam o calendário vacinal, é importante, tá? Podemos ir para a próxima. Podemos, crianças? Então vamos. Beth, me diz aí qual é a próxima. Deixa eu só achar, pegar aqui só um minutinho. Vamos lá. A próxima é mulher de 38 anos, usuária de OBS, G2P2, procura avaliação por sangramento intermenstrual. Uhum. Irregulares nos últimos 8 meses, não é isso? Nos últimos 8 meses, isso Isso. mesmo. Uhum. Então, gente, a gente vai marcar a idade da paciente, né? Sangramento nos últimos 8 meses. A gente vai marcar sangramentos irregulares nos últimos 8 meses. IMC de 31, né? Ela está obesa, sem uso de hormônios, sem tabagismo. Exame especular. Colo sem lesões visíveis, toque bimanual, sem massas palpáveis, né? Beta HCG negativo. Sorologias padrões negativos. Então, a gente vai marcar colo sem lesões visíveis,
Toque bimanual, não precisa botar toque bimanual, só bota sem massas palpáveis, beta-HCG negativo. Ultrassonografia transvaginal, fase proliferativa tardia, tá? Por que ele fala da fase proliferativa tardia? Né? Ele fala para a gente ter noção desse endométrio, tá? Então, a gente vai ter um endométrio heterogêneo de 13, sem pólipos evidentes. Foi realizado rastreamento citológico e teste molecular. A citologia veio AGC, não especificado, né? Porque a gente sabe que a AGC pode ser AGC ANS, né? Porque é aquela do provavelmente não neoplásica, ou AGCH, que é um risco alto de neoplasia, tá? HPV-DNA de alto risco positivo. Genotipagem sem identificação de 16 e 18. A unidade dispõe de colposcopia com biópsia, curetagem endocervical, biópsia endometrial ambulatorial. Considerando as diretrizes vigentes, assinale a alternativa que apresenta a sequência inicial de investigação obrigatória para esse cenário. Pessoal, o que acontece, tá? Nós temos uma diretriz nova, que vocês sabem que saiu, que ela está dizendo só sobre rastreio. Ela não diz sobre conduta. Então, o que a gente vai ter que fazer nessa transição, tá? O rastreio pode ser que caia na prova o rastreio novo, né? Temos que saber que sobre o rastreio novo, que ele é feito com DNA HPV, que ele é feito a cada 5 anos, a idade que a gente faz, tudo isso a gente precisa saber. Agora, as condutas, elas, como não saiu o manual novo, elas vão ter que seguir a conduta do manual anterior. E nesse momento também de transição, a gente vai coexistir os dois tipos de rastreamento. Essa questão ela quis justamente mostrar isso para a gente, que a gente tem, né? Provavelmente essa paciente, ela fez um DNA HPV, aí veio positivo para alto risco. Geralmente, quando a gente vem positivo para alto risco, o que é que a gente tem que fazer? Não sendo 16 e 18, a gente faz o quê? A citologia reflexa. E aí, o que veio na citologia reflexa? Veio um AGC. Entenderam a questão? Ela deu uma meio confundida, porque o rastreamento usou o manual atual. E tá certo o que foi feito. Por quê? Como é que é aquele protocolo? Vocês estão sabendo mais ou menos como é que é o protocolo? Só para eu saber que ponto aí está o entendimento de vocês do protocolo? Me dá só um sim, esse novo não. Então, importante dar uma olhada, tá? Eu posso até depois mandar para a Beth. Ele tem igual o outro. Me lembra, Beth, de eu mandar para você que eu tenho isso aqui? Sim. Ele tem, tá? Olha só os fluxogramas, tá? Só os fluxogramas. Em tese, como é que a gente faz, tá? O rastreio agora é por DNA HPV. Lembrando aquilo que eu falei com vocês. A gente vai coexistir entre os dois por um bom tempo. Então, na prova pode cair o rastreio antigo e pode cair o rastreio atual. Fiquem atentos no que o enunciado está falando para vocês. Porque, igual o nosso aqui, olha só, considerando as diretrizes vigentes, né? A vigente está o quê? O rastreio é 1, que já saiu, já está confirmado, e o tratamento e o segmento ainda não saiu. Tem só o preliminar, mas o preliminar não foi aprovado. Então, gente, a gente vai usar o manual de 2016 para conduta e esse rastreio novo para rastreio. Vocês conseguiram entender? O que geralmente a gente faz? A idade continua a mesma de início de rastreio, 25 anos, tá? Vou dar uma resumida básica aqui para vocês, tá? Resumida básica.
Mas depois vocês vão olhar isso com calma, tá? Geralmente, 25 anos, a gente vai começar com o quê? Com DNA HPV, tá? DNA HPV. Quais são os mais oncogênicos? 16 e 18, que isso já é sabido aí desde o tempo de que a gente começou a conversar sobre DNA HPV, né? E ele, qual a diferença? Ele é um teste molecular. Ele consegue identificar uma etapa antes do que uma citologia conseguiria identificar. Vocês conseguem entender? Porque ele vê o HPV. Ele é um PCR, entendeu? Ele vai ver o HPV. Esse aí, amor, e deixa eu aumentar aqui o chat só para ver se é esse mesmo. Peraí. Só espero que eu não suma com mais alguma coisa daqui. Esse. Perfeito, é esse aí. É esse, mas eu vou mandar o para vocês bonitinho, entendeu? O texto. Não leiam o texto, peguem só essas figurinhas, que as figurinhas só vai ao texto, porque assim, são quase 80 páginas, né? Poucos. E para vocês, eu acho que vendo os fluxogramas já é o suficiente, tá, gente? E aí, o que que a gente faz, né? O que que mudou? A gente vai rastrear mulheres, né, com DNA HPV a cada 5 anos, se esse DNA HPV for negativo. Acabou aquela história de 3 em 3 anos, depois de 2 preventivos negativos. Agora é de 5 em 5. A mulher tem 25 anos. Ela fez o primeiro DNA HPV, que colhe igual o preventivo, tá, gente? Espéculo, escovinha, só não vai colher com aquele negocinho do Actocenex, tá? A gente vai com a escovinha, colhe lá bonitinho e tudo mais. Ok, colhi o DNA HPV, veio negativo, só daqui a 5 anos que essa mulher vai repetir, quando ela tiver com 30. Entendido? E o rastreio termina, vamos supor, a partir dos 60 anos. Por quê? Se eu pegar uma mulher com 60 anos e que ela tiver esse teste de HPV negativo, a gente não precisa repetir os 65. A não ser que essa mulher não tenha feito teste nenhum durante a vida. Aí a gente vai repetir com 60 e depois a gente vai fazer com 65 ou 62 ou o que seja, tá? Na verdade, a gente vai fazer, vamos supor, se ela tiver 62, a gente, se vier negativo, no caso, a gente vai liberar, né? Se ela tiver 60 anos, veio negativo, a gente libera. Se ela tiver 62, veio negativo, libera também. Isso aí é só uma diferença, porque no outro a idade é diferente, ok? E aí o que que a gente vai fazer, tá? Fizemos, aí vamos supor que a paciente, né, tenha DNA HPV positivo para oncogênesis de alto risco, né? Aí a gente vai fazer o quê? Alto risco seria 16 ou 18. A gente parte para o quê? Vai direto para a colposcopia. Por quê? A gente sabe que esse HPV, esses dois, são os maior risco para câncer. E aí a gente vai fazer o quê? Vai para a colposcopia, tá? Se tiver doença cervical presente, aí conforme a doença, a gente vai seguir o manual antigo. Entenderam, gente? Ah, doutora, veio oncogênico, mas não veio 16 e 18. O que eu faço? Eu faço uma citologia reflexa. Por quê? Aquilo que eu estava explicando no início. Eu pego o HPV. O HPV, a história natural do HPV de lesão de colo de útero, ela é muito lenta, tá? E aí eu pego nesse tipo, você pega o HPV. Quando a gente faz a citologia, a gente já pega
alteração celular. Quem causa alteração celular? HPV. Por isso que se meu HPV for negativo, eu não preciso fazer citologia reflexa. Vocês entenderam? Porque eu não tenho risco de lesão, porque eu não tenho HPV. Agora, se eu tenho HPV, se eu tenho HPV de maior risco, eu tenho que ir logo para a colposcopia. Porque essa mulher, independente da idade que ela tem um HPV que tem risco. Então, o ideal é que se faça uma colposcopia. Tá? Se a gente tem um HPV de risco, com menor risco oncogênico, o que a gente faz? A gente faz uma citologia reflexa para saber o quê? Se esse HPV que ela tem já começou a fazer alguma alteração celular, que é o que vai vir aonde? Na citologia. Citologia vai ver alteração celular. É importante que vocês tenham esses dois conceitos. O DNA HPV, a gente procura o HPV. A citologia, a gente procura alterações celulares feitas pelo HPV. Conseguiram entender isso, gente? Se vocês conseguirem entender isso, vocês conseguem entender as questões. Ficou claro? Eu sei que é a primeira aproximação, então pode estar um pouco complicadinho. Mas se vocês entenderam o que eu falei, vocês conseguem resolver as questões. Conseguiram entender? Pessoal, pelo amor de Deus, entenderam? Amém. Eu achei que vocês estavam mais ou menos. O que é que não ficou entendido, Daiane? Para a gente poder entender e passar para a próxima. Passar para o próximo passo, né? Fala para mim. O que você não entendeu? Vamos entender isso aqui. Pode falar sem medo de ser feliz. Vamos lá. Quando tem 60 anos, quando a paciente tem 60 anos, a gente vai fazer o teste, tá? O teste veio negativo, ela está dispensada do rastreio, ok? Porque o próximo seria com 65 anos e a idade que o Ministério da Saúde coloca é de 25 a 64. Como teria que repetir com 65, não tem mais necessidade de se repetir o rastreio nessa mulher, já que ela não tem o HPV. Se ela tiver 60 anos e vier com HPV oncogênico, aí a gente vai ter que ver o mesmo, ela entra no mesmo fluxograma. É 16, é 18, colposcopia. É outro, citologia reflexa. Entenderam? Ficou claro, Dayane? Ótimo. Se a paciente tivesse 59 anos, ela faz o último com 64. Sim, aí ela vai fazer o último com 64. Porque é até 64, entendeu? O rastreio é de 25 a 64. Mas se ela tiver 60 e negativo, tchau para ela, beijinho, não precisa fazer mais. Ok? Entenderam, gente? Aí, voltando. Nesse nosso caso aqui, vamos voltar para o nosso caso. Vocês entenderam mais ou menos ali o fluxograma. DNA HPV negativo, 5 anos. Positivo, oncogênico, 16 e 18, colposcopia. Positivo, sem ser 16 e 18, citologia reflexa. É isso, gente. Entenderam? Citologia reflexa, veio alteração, colposcopia. Porque se vier alteração, esse HPV já fez alteração celular. Então tem que ir para a colposcopia. Vocês conseguiram entender? PCR, eu vejo o vírus. Citologia, eu vejo alteração que o vírus fez. Se tem alteração do vírus, precisamos investigar. Citologia reflexa, que a gente fala, é o preventivo. Você vai colher o preventivo dela. Entendeu? É porque eles estão usando esse nome. No manual, eles usam citologia reflexa.
tá? Ok? A gente vai colher o preventivo dela. Preventivo para ver o quê? Alteração celular. Se tem alteração celular, esse HPV que a gente identificou, ele já começou a fazer alguma coisa nessas células aí. E aí a gente precisa ficar de olho nessa paciente. Por isso que ela vai para a colposcopia. Ok? Eu acho que agora conseguiram entender, ficou tudo certo. Maravilha. Beth, me lembre de mandar para eles, tá? Tá aqui anotado. Coisas interessantes, tá? Desse novo rastreio, só falando mais um pouquinho, né? Ele antes, vocês lembram que era livre demanda? A paciente procurava a unidade de saúde ou a gente aproveitava que ela foi para poder colher. Agora não. Agora a gente vai convocar, a gente vai ter um rastreamento. Antes ele era chamado de oportunístico, que é essa paciente que aparece lá, não fez o preventivo e tal, então vamos fazer. Agora não, ele é organizado. As pacientes, a gente vai ter uma busca ativa, o que melhora muito na prevenção do câncer de colo de útero. Já que a gente tem essa busca ativa, a gente consegue ter uma melhor abrangência da população, tá? Outra questão bem interessante, pode ser feita a autocoleta naqueles lugares lá em Deus me livre, onde não tem enfermeiro, não tem médico, não tem, né, quem possa colher. De preferência, quem colhe é o profissional de saúde. Se o profissional de saúde, se a paciente estiver num lugar remoto que não tenha profissional de saúde, ela não vai deixar de fazer o rastreio dela. Ela vai fazer a autocoleta. Só que para isso, né, gente, a gente tem que pensar, o paciente precisa ter um mínimo de entendimento, um mínimo de literacia, né, que é educação e saúde, para ela poder colher e colher do lugar certo, se não colhe do lugar errado. Enfim, existe muitas. O manual é lindo, né? A gente lê o manual, a gente fica assim, nossa, maravilhado. Mas a gente sabe que, infelizmente, na nossa população, muitas questões dessas não são tão realidade assim, ok? Mas é uma coisa legal, tá? É uma coisa interessante. E o que eu mais achei interessante é a questão da busca ativa. Porque aí as clínicas da família vão ter que funcionar, a saúde básica vai ter que funcionar e vai ter que começar a rastrear essas mulheres na idade certa, tá? Isso é interessante. A cada 5 anos, né? O início, né? A idade, que é de 25 a 64. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa interessante que eu tenha visto que tenha ficado. Acho que o mais assim é isso, tá? Depois, qualquer dúvida que vocês tenham no manual, olhem só os fluxogramas, não leiam o manual para vocês não pirar, tá? Olhem só os fluxogramas. Que é igual alguém botou, desculpa que eu já esqueci quem foi que botou, que a conversa já subiu, colocou aqui. É aquilo que vocês têm que olhar, aqueles quadrinhos, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa questão. Baixo para cima. Nova genotipagem. Lembra da questão? Vou voltar lá na questão e fazer um resumo. Uma paciente tem uma história de sangramento, né, irregular, ela tem um endométrio heterogêneo, um pouquinho espessado, ela veio com HIV, com um HPV de alto risco positivo, mas não é 16-18. Aí o que ela fez? Ela fez a citologia reflexa e veio um AGC. AGC é o quê? Uma alteração glandular. Gente, no manual antigo, toda vez que a gente pega um AGC, o que a gente tem que fazer com a paciente? Vocês lembram? Para a gente poder voltar aqui para a nossa questão. Alguém lembra? Isso é antigo. Colposcopia, muito bem. Muito bem. E ela tem alteração, ela tem sangramento. Quando ela tem sangramento, a gente precisa avaliar o quê? Endométrio. Porque esse G aí de glandular pode ser células glandulares endometriais. Então, a gente tem que fazer a colposcopia e a gente precisa avaliar o endométrio dessa paciente. Ok, pessoal? Então, vamos lá. A gente já sabe o que a gente precisa fazer. A gente já sabe, né, qual é a direção. Já entendemos esse enunciado que ficou um pouco bagunçado, mas que a gente já interpretou e já viu que ele misturou, que ele botou
o rastreio novo, mas a conduta é a antiga. Entenderam? Vamos lá. Nova genotipagem para HPV, sendo 16 e 18 negativos. Retorno ao rastreamento de rotina, postergando colposcopia. Estudo do canal cervical e amostragem endometrial até surgirem alterações clínicas adicionais ou novos achados laboratoriais. Gente, lembra, eu estou diante de uma conduta antiga. Uma conduta antiga frente a um AGC é o que a gente tem que fazer? Colposcopia e avaliar endométrio. Então, não é fazer o que essa questão está falando para a gente fazer. Porque a gente fez a histologia reflexa, veio alterado, a gente tem que partir para corpo e tratamento adequado para a gente. É isso que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. Já saiu essa. Conização. Gente, por que a gente vai fazendo uma conização no AGC que a gente ainda nem sabe o que deu na colposcopia, né? Como é que a gente faz uma conização antes de pensar numa colposcopia? Não dá nem para pensar, né, gente? Aí, já sabe que essa repetição de citologia e teste de HPV em 6 meses, realizando colposcopia apenas se piora a citológica. Não é isso que está falando o rastreio. O que o rastreio falou para gente? Citologia reflexa. Vou repetir tanto isso que vocês vão gravar, tanto que eu vou repetir. Citologia reflexa. Alteração, colposcopia. Veio AGC. AGC a gente tem que fazer colposcopia avaliando endométrio. Ok? Então, já não é a B. A gente fica com qual? Com a letra A. Colposcopia com biópsias direcionadas. Curetagem endocervical e amostragem endometrial. Por quê? A gente tem que colher material daquele canal endocervical. Às vezes, a colposcopia, a gente não consegue avaliar o canal endocervical totalmente. E com condução subsequente baseada na correlação radiopatológica e no resultado histológico obtido na avaliação inicial. Essa segunda parte, gente, é o que fala o manual antigo. A primeira parte é o rastreio, manual novo. Segunda parte, manual antigo. Conseguiram entender? Preciso que vocês tenham entendido essa questão. A gente não pode passar para a próxima sem ficar dúvida. E aí, pessoal? O que vocês me dizem? Posso passar para a próxima? Alguém tem alguma dúvida? Isso é importantíssimo, gente. Eu tenho quase toda certeza que isso vai cair. Essa é bem forte. Quase toda certeza. Deixa eu ver aqui, Caio perguntou alguma coisa. Doutora, mas como ela tem sintoma, seria um rastreio ou um exame de diagnóstico? Então, na verdade, ela fez o rastreio, né? Ela foi para o OBS com queixa de sangramento. E aí ela devia estar, né? Fez o rastreio, que ela fez o DNA HPV, veio alterado, faz o que? Citologia reflexa. Nesse mesmo momento, ela fez também o quê? O ultrassom transvaginal. Aí a gente já começa a ver, né? Na verdade, a ordem da questão, ela vem um pouquinho confusa. Por isso que eu falo da questão da interpretação, que é justamente isso. Ela fez o rastreio, né? Ela tinha queixa. Por que é importante? Por que eles botaram a queixa? Para saber que a gente precisa investigar esse endométrio. Porque, se eu não me engano, na questão ela tem 31 anos, não é isso, Beth? Eu estou sem a minha parte inicial da questão. 38. Ah, 38. Tá. É a outra que tem 32, da outra questão. Então, ela precisa, mesmo tendo porque acima de 35 anos, independente de ter sintoma ou não, paciente com AGC, a gente tem que avaliar endométrio. Entenderam? E aí, o que seria? Não faz diferença para mim se o exame ele é diagnóstico ou se ele é rastreio. O que faz diferença aqui para mim é a conduta. Pode ter começado com o rastreio, e aí a gente viu a alteração, né?
Ou pode ter começado como uma investigação. Também pode ser. Às vezes a gente pega o paciente com sangramento uterino normal, que não tem preventivo recente, que não tem DNA HPV, porque agora que surgiu isso, no particular a gente já tem mais algum tempo, e a gente colhe para ver se tem alguma alteração nesse colo, porque às vezes você rastreia a paciente toda, você faz, olha a paciente inteira e não aparece nada. Então, nesse caso, ele pode ser tanto diagnóstico quanto rastreio. Na questão, ela quis me colocar mais como rastreio. É porque veio tudo num bolo só e ficou um pouquinho confuso. Mas de propósito, para que a gente pudesse discutir melhor essa questão do rastreio. Ok? Parabéns, Marcela, já tinha estudado. Isso aí, bota aí todo dia para ler. Adoro esse povo que adora GO. Não que eu não gosto dos outros, tá, amores? Mas eu tenho que puxar uma sardinha pro meu lado. Ai, 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 ai. Ah, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. Podemos ir para a próxima, então? Bora lá. 5. Inclusive, quero vê-los todos no presencial, tá? Já tô avisando. Eu quero ver todo mundo no presencial. Será? Vamos lá. Será, gente? Olha Vai, não só. vai falar para eles não do nosso sucesso no presencial, Beth? Ah, Tem eles devem acompanhar a gente pelas orgulho. redes sociais, mas o melhor de tudo é a gente ter 80% de aprovação, né, gente? É, Isso é muito então, bom, graças a Deus. Isso graças a aí. Deus. Então, eu quero todo mundo lá comigo. Isso mesmo. Vamos lá. Muito Vamos lá, bom. vamos para a próxima. Vai, Beth. Ó, mulher de 32 anos, G2P2, nunca Aqui realizou já. exame preventivo. Achou? Tá comigo já. É porque a Show. outra, no início, tinha cortado. Vamos lá. Ó, agora eu não vou responder essa, tá? Vocês vão me responder, porque a gente já discutiu e agora, propositalmente, a gente botou essa questão para ver se vocês entenderam o que eu falei. Combinado? Só vou ler o enunciado e marcar o que é que eu acho importante. Mulher, 32 anos, gesta 2 para 2, nunca realizou o exame preventivo. Comparece ao UBS para início de rastreamento. Assintomática, sem imunossupressão ou tabagismo. A unidade dispõe de citologia convencional, teste HPV-DNA e autocoleta validada. Então, 32 anos, nunca realizou o exame preventivo. A gente vai botar aí que ela nunca realizou, marcar. Assintomática, sem imunossupressão, tá? Segundo as diretrizes brasileiras recentes, qual a conduta mais adequada? Vamos lá. Realizar apenas citologia convencional anual, até 2 exames normais, passando a cada 3 anos até 64 anos, dispensando o teste de HPV nesse cenário. Vocês acham que é essa, gente? Não. Por quê? Se eu tenho DNA HPV, gente, que é mais completo, que ele vai achar o HPV, que é o que faz mal na célula, para que eu vou fazer a citologia primeiro? Lembra, o DNA HPV, ele é um passo antes. Ele vê o agente, ele vê o HPV. Quem faz mal para a célula é o HPV. E aí, você achando o HPV, você já consegue fazer uma conduta muito melhor do que se você for procurar alteração. Porque às vezes a alteração ainda não apareceu, mas essa mulher ela tem o HPV. Entendeu? Ela tem o HPV. Aí vamos pular a B. Solicitar colposcopia direta como exame inicial. Gente, em que momento, em que causa ou que circunstância que a gente faz colposcopia direta? Não se faz colposcopia direta. Não vai fazer colposcopia direta nessa mulher. Ok? A gente vai fazer, a não ser que, né? Exceções das exceções, exceções. Essa mulher tem uma lesão exofítica naquele colo, aquele colo endurecido que não para de sangrar, que aí a gente já vai colher uma biópsia que provavelmente aquilo ali é um câncer de colo de útero, tá? Mas do contrário, numa mulher assintomática, você vai fazer uma colposcopia nela para quê? Colposcopia é um exame
chato. Por quê? Porque fica lá, fica mais tempo lá com o especo, tem que passar, passa o Lugol, passa o ácido acético, né? Passa o ácido acético primeiro, depois passa o Lugol. O médico fica lá olhando toda a vida, entendeu? É um exame mais desconfortável que o preventivo, mais invasivo. Para que que a gente vai fazer colposcopia, gente? Não precisa. Vamos para D. Postergar o início do rastreamento até os 35 anos, já que não há queixas ginecológicas e a prevalência de câncer cervical é baixa em mulheres jovens assintomáticas. Tá? Por que que eles botaram 35? Para confundir a cabeça de vocês com 25. Porque o rastreio começa com 25. É por isso. Então a gente já sabe que essa tá errada. A mulher tem 32 anos, ela nunca fez nenhum rastreio, tá na hora dela começar a fazer. Ok? Vamos então para a letra B. Priorizar teste HPV-DNA como rastreamento primário em mulheres maiores ou igual a 30 anos, podendo oferecer autocoleta se disponível. Em caso de HPV positivo, encaminhar para citologia reflexa / colposcopia conforme o resultado. É justamente o fluxograma que a gente acabou de discutir. Entenderam? Viu como ficou fácil? Eu vou ser sincera com vocês, eu acho esse rastreio muito mais fácil do que o anterior. Muito mais. Muito mais fácil. Não sei quanto a vocês, mas eu acho muito mais fácil. E eu estou muito feliz que ele tenha chegado, porque eu já vi muitos cânceres de colo de útero e eu não quero que isso continue dessa forma, né? A gente já tem a prevenção primária, não se esqueçam da vacina, nunca, né? Que é a prevenção primária. E agora a gente tem um rastreio que já é usado fora do país, né? Eu falei para vocês que eu revalidei lá em Portugal o diploma. Em Portugal, ele é utilizado, esse tipo de rastreio. Ele é feito já fora, na Europa, em vários países, tá? Da Europa. E a gente sabe que ele tem uma efetividade muito maior. Então, assim, quem trabalha com isso, estou muito feliz da gente ter essa evolução. Sabemos que não vai ser de uma hora para outra, né? Mas a gente fica muito feliz em saber que a gente, de repente, daqui a alguns bons anos, não vai ver mulheres chegando na velhice, sangrando, com câncer de colo de útero no pé. Então, isso é muito legal. Entenderam, pessoal? Gostaram do rastreio novo? Eu achei muito mais fácil. Conduzir de tudo. Não sei quanto a vocês, mas depois que a gente entende, aí eu achei muito melhor. Muito melhor. Espero que saia logo a parte das condutas, né? E agora vamos para a derradeira, né, Beth? Vocês querem inventar mais alguma INEP. coisa do rastreio, gente? Se tiverem, eu vou mandar, tá? Para Beth. Assim que eu terminar a aula, eu já vou mandar de uma vez antes que eu esqueça. Eu já mando para a Beth compartilha com vocês. E aí, alguma dúvida de fluxograma, alguma coisa, pergunta para a Beth me manda. Eu só não prometo, gente, responder em 48 horas, entendeu? Porque às vezes a semana é muito enrolada e aí eu não consigo parar para responder com certa rapidez, mas pode ter certeza que eu vou responder para vocês. Vocês não vão sair do curso sem a dúvida de vocês. É respondido, tá? Qualquer coisa, manda para a Beth me manda e eu respondo. Às vezes mando um áudio, se eu achar que é mais fácil por áudio, tá? Às vezes mando uma parte do texto. A Beth sabe que quando o aluno tem dúvida, eu sempre faço uns negócios assim. E aí, qualquer coisa, tá? Então, as pacientes imunocomprometidas, o rastreio, isso aí. É a partir da certissarca a cada 3 anos, é isso. Vou até pegar aqui o fluxograma, porque eu ainda tô de olho nesse fluxograma. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho ele todo no meu celular bonitinho. E, na verdade, qual é a diferença aí, tá, Marcelo? Vamos lembrar, porque eu também ainda estou me familiarizando. Uma coisa que faltou te falar, que se ela tiver o DNA HPV detectado, tá? Essas imunocomprometidas,
ou paciente soropositiva, né? Elas entram nesse bolo, ela já vai direto para a colposcopia, independente do HPV, tá, gente? Essa é diferente, tá? Que a Marcela ela já deu uma lida no protocolo, então ela já está um pouquinho à frente. Então, lembrar disso. Isso tem no manual, dá uma olhada, tá? Dá uma olhada no material direitinho e qualquer coisa, manda dúvida que eu respondo, tá? Alguém me perguntou alguma coisa aqui. Doutora, cidade de maior de 30 anos, pergunta por o rastreio a partir de 25, né? O rastreio a partir de 25, tá? Pode ter entrado essa questão aí maior de 30 anos pela só para causar um fator confusional da questão, tá? Mas a gente sabe que é a partir de 25, tá bom? E assim, lembrando, né? Sempre que eu tiver os dois disponíveis, HPV ou citologia, né? O Papa Nicolau, eu vou sempre preferir o HPV. Lembra? Eu pego quem faz a lesão. O outro eu pego a alteração de quem já está ali há muito tempo fazendo lesão. Então é melhor eu pegar quem faz a lesão e já começar a tratar. Ok, pessoal? Vamos para a próxima? Eu sei que vai surgir dúvida, tá? Quando vocês olharem esse fluxograma. E aí, pode mandar que eu estou aqui à disposição de vocês. Vamos. Questão que vocês pediram do INEP. Achei boinha essa questão. Porque essa questão ela podia ter caído também em medicina de família, tá? Poderia ter caído. Poderia ser de tanto para gineco, tá? Como para medicina de família. Podemos? Vou começar, hein? Botou questão aí, Beth, que eu não tô vendo nada bem. Sim, tá aí. Questão 89. Uma mulher de 65 Isso. anos. Aham. Uma mulher de 65 anos, doadora de sangue frequente, vai à consulta ginecológica de rotina, referindo ter apresentado lesão endurecida sem secreção, não dolorosa, com nódulo inguinal, que regrediu em 15 dias sem nenhum tratamento. Marca a idade, né? Que é sempre bom a gente saber a idade da paciente. E aí a gente vai marcar o quê, gente? Lesão endurecida em vulva, sem secreção, não dolorosa, com nódulo inguinal. Gente, o que isso está falando para gente? Eu tenho uma lesão única, que não dói, que fez um nódulo inguinal, uma linfonodomegalia ali, uma adenomegalia, né? E que, magicamente, que ela não tinha secreção, que ela não doía, e que sumiu, sem tratamento nenhum. De que eu tô falando, gente? Falem para mim. Cancro duro, amores. É isso aí, cancro duro. E cancro duro é lesão de quê? Sífilis o quê? Primária, secundária, terciária, de sífilis. Que sífilis que é? Primária. Muito bem. É isso, gente. Se eu souber que é cancro duro, sífilis primária, uma mulher de 65 anos, ele mata a questão. Entendeu? Matei a questão. Vamos de baixo para cima. Realizar tratamento com 2,4 milhões de unidades de penicilina benzatina, uma vez por semana, por 3 semanas, e fazer controle de cura com VDRL. Gente, isso é tratamento de quê? Sífilis o quê? Com 3 doses. Terciária e tardia. Exatamente. E tem outra coisa. Tratamento. Eu não vou dar resposta, não. Depois eu dou a resposta. Vamos ficar com esse raciocínio, porque senão vai perder a graça da questão. Realizar, vamos para C. Realizar tratamento com 2,4 milhões de unidades de penicilina benzatina em dose única e fazer controle de cura com VDRL. É essa, gente. Não é essa.
por que que não é essa? Isso a gente faz na gestante. Se fosse gestante, a gente nem ia confirmar. Mas como não é gestante, ó, Marcela daqui a pouco vai dar aula aqui no meu lugar, Beth. Que A bom, gente, você tá vendo? Ela tá falando já, muito bom, vai dar aula aqui no meu lugar. Semana que vem aula com a Marcela, tá, gente? Não. excelente. Enfim, brincadeiras à parte, só pra gente descontrair um pouquinho. É, quando a gente faz com gestante, tá? Gestante, a gente trata de mediar, porque sabemos que passa via transplacentária, que tem infecção fetal, que pode ter repercussão. Então, a gente não perde tempo. Uma bezetacil a mais, uma bezetacil a menos, não vai matar ela se ela for negativa. Entenderam? Óbvio que se ela não tiver alergia. Mas é uma forma da gente dizer que, que não vai acontecer nada demais, entendeu? Se a gente fizer uma apresentação na gestante. Por isso que a gente trata logo, porque a gente sabe que tem repercussão fetal, né? A gente tem infecção fetal. A gente tem problemas, lembra? Se for no início da gestação, abortamento, malformação, né? A gente tem toda aquela questão de sífilis congênita. Então, não se posterga tratamento de gestante. Agora, no adulto, é uma mulher de 65 anos, né? A gente não tem essa pressa toda de começar logo o tratamento, né? Geralmente, o que que a gente faz? A gente confirma. Ela tem um teste treponêmico, porque o teste rápido ele é treponêmico, e aí a gente confirma o diagnóstico com teste não treponêmico. Entenderam? Teste não treponêmico positivo, começa o tratamento. E aí o tratamento é esse: uma dose só de penicilina bezatina, de 2.400.000 unidades, e depois acompanhamento com VDRL. Ok, amores? Aí vamos para a letra B. Solicitar imediatamente o teste de FTABS para confirmar a doença. Por que que a gente não pede FTABS nesse caso? Alguém sabe? Porque ele é treponêmico. Ah, Marcelo, ó, coraçãozinho para você. Porque ele também é treponêmico. A gente tem que fazer com teste não treponêmico. Então, qual o teste que a gente usaria, gente? Não treponêmico. Que a gente usaria nesse caso? Que tem aí VDRL. Então, a gente faz o VDRL e confirma. Confirmou? Vamos tratar. Agora vamos para a letra A. Letra A. Solicitar imediatamente o teste de VDRL para confirmar a doença. É essa aí, gente. A gente confirma com o VDRL, confirmou com o VDRL, faz o tratamento conforme, né, o estágio da sífilis. Primária, secundária, terciária. Como ela teve um cancro, né, que regrediu há pouco tempo, provavelmente a gente está diante de uma sífilis primária e a gente vai tratar como primária. Entendido, amores? Achei bem boa essa questão. Peraí, deixa eu ver aqui. Então, no Ministério da Saúde, o que ele fala é para a gente sempre confirmar com teste não treponêmico, tá? Ó, tanto que ele fala ali, embora sejam necessários 2 testes reagentes, um treponêmico e um não treponêmico, para o diagnóstico de sífilis, o tratamento já deve ser realizado diante de um teste treponêmico reagente. Nas seguintes situações, olha só, amores: gestante, vítimas de violência sexual, pacientes com risco de não retornar ao serviço de saúde, pessoas sem diagnóstico prévio de sífilis e pessoas com sinais de sífilis primária ou secundária. Assim, essa paciente já deve receber o tratamento para sífilis se o resultado do teste
treponêmico for reagente. Só que o que que acontece nessa questão? Por que que a gente marcaria a, tá? Primeiro, porque ela não tem mais a lesão. Ela não tem mais a lesão, né? Então, a gente marcaria a. Se ela tivesse ainda lesão, porque viu que regrediu a lesão, então, se ela tivesse a lesão, ela descreveu que ela tinha lesão. Você tá vendo a lesão? Hum. A gente acha que é, a gente acha que é. Tá aí o pulo do gato, entendeu? Cabia recurso? Ok, cabia recurso por essa questão da lesão e tudo mais, mas eles sempre falam que a gente tem que fazer, né, os dois testes, né, o treponêmico e o não treponêmico para confirmar. Então, como a paciente ela te descreve, ó, vamos voltar na questão. Ela veio para uma consulta ginecológica de rotina, referendo ter apresentado lesão endurecida em vulva, sem secreção, não dolorosa, com nódulo inguinal, que regrediu em 15 dias, sem nenhum tratamento. A lesão já regrediu. Você não está vendo a lesão. A paciente falou para você. Óbvio que, assim, cabia a gente tentar um recurso? Cabia. Mas se a gente for olhar a mais correta possível, qual é a mais correta possível? Eu não tenho lesão, eu não estou vendo lesão. É diferente se a questão falasse assim: você atende uma mulher de 65 anos com uma lesão, identifica no exame, com queixa de lesão vulvar. Ó, vamos mudar a questão. Você atende uma paciente, ó, já mudei a questão completamente. Você está na UBS como médico e atende uma paciente de 65 anos com queixa de lesão vulvar. Ao exame especular, você identifica lesão única, endurecida, em vulva, de fundo limpo, que não dói, e apresenta um linfonodo inguinal, tá? O que é que eu vou pensar? Cancro duro, né? Na UBS, você tem disponível o teste rápido para sífilis. Você faz o teste e o teste vem positivo. Qual seria a sua conduta? Aí, amores, a gente tem que tratar. Porque você está vendo a lesão. Vocês entenderam a diferença da questão que eu formulei agora? A questão foi maldosa. A questão foi maldosa. Por isso que cabia recurso. Entendeu? Porque eles pegaram um negocinho ali que é de interpretação. É uma questão de interpretação. Mas vocês entenderam a diferença do que eu coloquei? Eu vi a lesão, eu examinei. O outro paciente está referindo e não existe mais lesão. A lesão regrediu. E se o paciente falou errado para você? Você vai tratar ela errada? Outra questão. Ó, já inventei outra. Adolescente de 16 anos aparece com lesões em palma das mãos e planta dos pés, com história de relações sexuais com múltiplos parceiros sem preservativos. Qual é a conduta nesse caso? Tem o teste rápido positivo na UBS. E aí, gente? O caso que eu criei agora. Pelo caso que a senhora criou agora, no caso teria vena a lesão, né? Aí seria tratar, né? Exatamente. Aí a gente faz o teste. O teste é ver o quê? Provavelmente positivo. E aí a gente já ia tratar esse paciente, porque você está vendo a lesão. Entendeu? Você está vendo a história da paciente de múltiplas relações, sem uso de preservativo, tá? Peguei até uma. Olha só, eu tirei essa questão de uma paciente que eu atendi, gente. Na emergência, por cima. Que levantava a blusa para mim assim e mostrava que estava cheia de lesão. Mostrava a mão, mostrava o pé, tudo. Então, assim, é essa questão que a gente tem que estar muito atento.
Acho que cabia recurso? Acho que cabia recurso. Mas a gente tem que sempre pensar naquela história da a melhor alternativa possível. O INEP faz muito essas coisas. Não é, Beth? Tô certa? Muito, muito certo. A questão é muito de interpretação, é muito disso, é perfeito. Acho ótimo que a gente coloque esse tipo de comparação para vocês verem que a condução que a gente está fazendo ao longo do curso todo é para que vocês prestem mais atenção na interpretação, muito mais do que o conteúdo. Exatamente. Muito mais que o conteúdo. Não que o conteúdo não seja importante, né, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é que aqui vale você interpretar cada uma das alternativas. Agora, vou mudar a questão. Já que a gente tem tempo, vou resolver fazer questão hoje, Beth. Sim, bora. Vamos lá. Gestante com 25 semanas, peguei os 65, vem para você na consulta de pré-natal com queixa de lesão em vulva. Você examina a gestante e você encontra uma lesão sugestiva de cancro duro. O teste rápido veio positivo. O que eu faço com essa gestante? Meu povo? Trato. Trato, trato, tá? Agora, vamos supor, deixa eu pensar uma outra, porque essa eu estou pensando na lesão. Mas senão não vai ter graça, porque geralmente a gente faz enfim, gestante, né? 25 semanas, comparece para a consulta de pré-natal com história de que teve relação sexual desprotegida há 2 meses com múltiplos parceiros. Você faz o teste rápido e o teste rápido vem positivo. O paciente não tem lesão, o paciente não tem nada. O que você faz com essa gestante, gente? Trato como sífilis tardia. Trata o paciente. É isso. Vocês entenderam a diferença? Ficou claro? Maravilha, é isso que eu quero. Quero que vocês entendam, que vocês fiquem cada vez mais atentos. Por isso que a gente fala, a prova também é questão de interpretação. Porque se a gente entra com recurso e ganha o recurso, ok, gente, mas a gente tem que pensar que a gente tem que pontuar o máximo possível sem necessidade de recurso. Entendeu? A gente não pode ficar naquela corda bamba, aqui cabe recurso, aqui não cabe. Não! A gente tem que fazer o melhor possível na nossa prova, colocar ali, interpretar, marcar, tentar resumir o que está escrito e esquecer que existe recurso, é tentar responder da melhor prova possível, porque o recurso ele pode vir, mas ele pode também não vir. E às vezes uma questão ela vai fazer diferença na aprovação de vocês. Eu preciso falar para vocês um pouquinho do resultado da prova prática. Eu sei que vocês estão com a cabeça na teórica, mas é importante saber um pouquinho da prova prática. O nível de correção é bizarro de ruim. É bizarro de ruim, bizarro. Então a gente tem que pontuar muito mais para, mesmo com erro de correção, a gente consiga passar sem precisar de recurso. Então, para a gente conseguir pontuar mais, a gente tem que entender mais sobre a questão, e aí a interpretação faz toda a diferença para a gente. Entende? A prova é assim, a prova não vai mudar, né? A gente não tem esse poder de mudar a prova, mas a gente tem o poder de dominar a prova. Então é isso que a gente está falando, independente dos erros, das falhas que a gente está, né, careca de saber, o como a gente consegue ser melhor do que a média. É isso que a gente precisa correr. Então, a ideia de dar para vocês esse olhar de interpretação diferente em cada um desses aspectos, no olhar da especialista, é isso, gente, é trazer esse a mais para vocês se saírem muito melhor do que a média. Alguns de vocês me procuram ali no privado, olha, eu estou com uma média de 70, de 75, o que você acha? Mantenha a média de 80.
Puxa, Beth, é difícil? Não, não é. Com o nível que vocês estão, não é difícil, gente. Não é difícil, entendeu? Vocês estão estudando todos os dias, conteúdo vocês têm. Agora é malícia de prova, né? É aprender a interpretação para pontuar, tá bom? Então isso é super importante, tá? Para E vocês se assim, Beth, na prepararem. verdade, esse treinamento de interpretação ele já começa aqui, né? Porque a gente vai fazer a prova, obviamente, com certeza, queremos muitas aprovações, e lá na prova prática, ele se torna cada vez mais essencial, justamente por isso. Então, se vocês já começam a treinar aqui a questão da interpretação, chega lá na prova, na hora da prática, as coisas estão muito mais claras, entendeu? E não é decorar. Isso é o maior desafio que vocês vão ter. Então, aqui tem muita coisa que vocês precisam decorar para teórica, mas tem muita coisa de interpretação também. Só que na prática, não é decorar. Então, aproveitem, né, esse aprendizado de interpretação para vocês saírem muito bem nessa de múltipla escolha. Porque eu tenho certeza que vocês vão arrebentar. Certeza. Não, eu tô vendo assim, Isso. melhorou assim, o nível, né, de vocês, eu acho que melhorou bastante, gente. Não, Tô com nem eles vocês estão desde o acreditando, primeiro né? Nem encontro, eles estão acreditando, entendeu? Natália. Tô com vocês desde o primeiro encontro, então a gente tá, eu pelo menos percebo, né, até na participação e tudo mais, então eu tô vendo que Sim, o sim. quanto vocês estão crescendo e isso que é importante a gente ver, o crescimento, E né? outro nível de comentário, né? Sim, Então, se vocês pegarem as primeiras aulas com os comentários de vocês mais perdidos, ai meu Deus, inseguros, estavam super inseguros no primeiro, né, nos primeiros encontros. Ai, será que é isso mesmo? Ai, mas que difícil. Não, agora vocês já estão empoderados. é. E isso é fundamental para a aprovação de vocês, entendeu? Eu tô assim, muito satisfeita, sabe? Agora vamos para o último, né? Esse final de semana tem simuladinho. Tem. E Uhum. aí, quero que vocês Tô arrasem, fechando ele agora, hein? quero que vocês Tá saindo do arrasem, forno. entendeu? Arrasem, Bom. porque semana que vem estarei eu firme e forte aqui. Olha a Carla, olha o comentário da Carla. Eu saí de Não. 58 para Ah, tá, mas 76, ela Carla. botou medo, kkk. Nada de medo de simulado, não, gente, pelo amor de Deus. Olha só, falei no outro simulado, vou falar agora de novo. Eu sou a chata que repete sempre as mesmas coisas, mas uma hora vocês vão me escutar. Eu sei que vocês me escutam. Eu quero, por favor, isso aí, tira o medo do vocabulário, para começar. E outra coisa, gente, por favor, treinem o tempo nesse simulado. Treinem o tempo, por favor. Preciso que vocês treinem o tempo. A gente treina a interpretação aqui e no simulado é para vocês treinarem tudo, inclusive o tempo. O meu medo é não treinar o tempo e chegar lá na hora, vocês se embananarem na hora de passar. São 100 questões para o cartão resposta. Vocês têm que ter um tempo hábil de colocar isso aí no cartão. Então, por favor, amores, treinem o tempo. E não é só isso, né, Natália? Não é só o tempo de passar para o cartão, é o Sim. desgaste mental de 5 horas ali em cima, fazendo 100 questões, né? Então, tá? Levem um chocolatinho, entendeu? Respirem, façam uma respiração. A cabeça ficou muito assim. Dicas de quem fez muita prova na vida e continua fazendo prova. É, é isso, entendeu? Às vezes faz uma respiração profunda, umas 3 vezes, sabe? Que isso aí já dá uma ajudada. Come alguma coisa, porque aí dá uma glicosezinha no cérebro, entendeu? Eu geralmente gosto muito de chocolate para prova, porque eu acho que o chocolate ele te dá aquele negócio assim de açúcar, te dá uma energia. Aqueles que gostarem de outra coisa, levem o que vocês gostem, mas tenta levar alimento doce, né? Porque sempre dá uma carguinha de glicose para vocês. E até no simulado é importante vocês treinarem isso também, entendeu? Treinar a respiração, né? Porque às vezes vem aquele desgaste emocional e você tem que tentar ter mecanismos de treinar alguma coisa. Uma das coisas que, para mim, né? Tô falando da minha experiência pessoal, que eu gosto sempre de trazer um pouquinho para vocês, que dá muito certo, é a respiração, né? Fazer assim, aquelas 3 respirações profundas, fechar o olho, respirar, soltar devagar, porque parece que não, mas isso faz a gente oxigenar nosso cérebro, tá?
E além disso, o chocolate para mim é essencial. Às vezes, quando dá aquela coisinha assim de começa a baixar a energia, eu como chocolate, parece que eu viro outra pessoa. Enfim, mas cada um tem sua estratégia, mas por favor, amores, treinem o tempo, tá? Não adianta a gente fazer uma prova linda e não ter tempo de passar pro cartão. Ou na hora de passar pro cartão, a gente se embaralhar na hora de passar. Então, a gente tem que treinar o tempo. Aquilo que eu falei, que eu falo desde o início. Vocês aqui, você está dando 5 horas, né, para eles de simulado? É, porque são 5 horas na prova, né? Então a Cinco gente horas. faz o simulado Vocês têm que fazer real. esse simulado, tentar esse último fazer em 4 horas e meia. Tentem. Ah, doutora, eu não consegui. Mas tentem. 4 horas e meia, para vocês terem meia hora, entendeu? Para dar aquela passada com calma. São 100 questões. Então, tem que saber passar com calma. Fazer as coisas com calma. Ok? Ó, a prova passada foi a minha primeira vez. Faltava 30 minutos e eu ainda não tinha terminado a prova e nem passado o gabarito. É isso, gente. O que eu tô falando para vocês, eu trago uma experiência pessoal, é porque eu fiz muita prova. Muita prova. E a minha prova de revalidação, como eu tinha falado um pouco com vocês, lá em Portugal, eu tinha 1 minuto e meio para responder e passar para o cartão. Cada questão. Era 1 minuto e meio. Então, eu treinar o tempo ao longo do meu estudo foi essencial. Tinham pessoas da minha turma que saíram com 20, 15 questões sem terem sido lidas, porque não treinaram tempo. E não pensem que as questões são diferentes de INEP, não, tá? Lá é a melhor alternativa, tem duas mais ou menos corretas, você tem que marcar a melhor, os enunciados gigantescos. Então, assim, treinem tempo. Se eu posso passar um conselho para vocês, além de tudo que eu passo aqui na aula, tempo. Tá bom, amores? Alguém quer falar mais alguma coisa? Dúvidas? É, críticas? Elogios? Reclamações? Tudo? Ninguém quer falar mais nada, velho. Tô cansada. Cansados. Tá bom, pessoal. Então tá Beijo. joia. Amores, sucesso aí no simulado. Beijinho pra Eu vocês. vou Até mandar agora. amanhã. Vou mandar agora para Beth, tá? Tá joia, gente. Obrigada, Natália. Beijo, Obrigada, boa noite. pessoal. Bom Boa simulado. noite. Beijinho, gente. Até mais.